Bom, pessoal, boa tarde. Essa é a parte 2 da nossa aula de espelho plano, tá? Hoje eu vou estar resolvendo alguns exercícios com vocês, tá bom? Para a gente terminar de fixar esse conteúdo, beleza? Primeiro exercício. O exercício fala o seguinte: o ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Quantas imagens se formam? Bom, vamos. Vocês se lembram que eu falei na última aula daquela formulinha lá que dizia que n é igual a 360 sobre alfa menos 1? Bom, nesse exercício a gente vai estar utilizando esse parâmetro, tá? Que eu falei da primeira aula na parte 1. N é o número de imagens que a gente quer. Alfa, aqui embaixo, aqui vocês têm que imaginar que é o seguinte, né? A gente tem um espelho aqui, certo? E ele está dizendo que tem outro espelho, certo? Outro espelho aqui. E aí tem um objeto, né, de dimensão desprezível, que ele fala, que tá aqui, ó. E ele fala que esse ângulo aqui de abertura que tá esses dois espelhos arrumados é de 20 graus, certo? Então, pronto, a gente sabe a relação, entendeu como que está sendo feito este exercício. Vamos lá para a resolução. Como eu já falei, n é igual a 360 sobre alfa menos 1. Alfa é o ângulo de 20 graus que o exercício deu. E n é igual a 360 sobre 20 menos 1. Beleza. Para facilitar nossa resolução do exercício, vamos simplificar aqui. Corta esse zero com esse zero. A gente tem, então, n igual a 36 dividido por 2 menos 1. N, que é o número de imagens que será formado que a gente quer, vai ser igual a 18 menos 1. O número de imagens, então, que vai ser formado nesse caso é igual a 17 imagens. Beleza? Vamos lá. O próximo exercício diz o seguinte: um objeto extenso, né, de altura h, está fixo e disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano. Tá bom. A uma distância de 120 centímetros, né, 1,20 m. Aproximando-se o espelho do objeto em uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto em. Imagina comigo o seguinte: ele está falando que a gente tem um espelho, certo? Ok? A gente tem um espelho aqui, tá? Ele está dizendo que tem um objeto A. Vamos supor que o nosso objeto seja um quadrado aqui, ok? Ele está falando que nosso objeto, esse quadrado, está a uma distância de 120 centímetros do espelho, ok? Mas ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, que esse objeto, ele sofre um deslocamento de 20 centímetros, ou seja, ele vai para a distância aqui, ó, para a distância de 100 centímetros. Por quê? Porque 120, se ele avançou 20, menos 120 menos 20 centímetros que ele andou para frente, ele está na posição de 100 centímetros. Beleza. Aí o exercício fala o seguinte, ele quer saber onde que vai estar essa imagem que é formada. Beleza. Vamos pensar na seguinte situação. Na situação inicial aqui, ó, na primeira situação, onde que estava a imagem, né, desse objeto atrás do espelho? Lembra que a distância
que a imagem formada é a mesma da distância do objeto ao espelho, então esse objeto estava aqui atrás antes, aqui, ó, a 120 centímetros. Ele estava a 120 centímetros, aqui para trás do espelho. Quando esse objeto passa a ser para 100 centímetros, a imagem tem a mesma coisa. Lembra que o deslocamento da imagem, o módulo da velocidade de deslocamento da imagem é igual? Então, quando esse objeto ele é posto mais próximo do espelho, a imagem também se aproxima. Então, a imagem dele aqui agora está nessa posição também a 100 centímetros. Beleza. O que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a distância desse objeto após essa condição. A princípio, o que a gente pensa, né? A gente vai direto na alternativa A, fala, não, 100 centímetros, mas não é. Presta atenção, ele quer saber a que distância a imagem está distante do objeto. Então, se o objeto está a 100 metros do espelho e a imagem está a 100 metros depois, a resposta, né, que a gente quer, a distância do objeto em relação à imagem, né, a imagem em relação ao objeto, ela está a 200 centímetros do objeto, não do espelho, é isso que ele quer saber. Então, a alternativa C, de cachorro, beleza? Um garoto encontra-se 2 metros de distância de um espelho plano quando passa a mover-se em direção a esse espelho com uma velocidade de 1 metro por segundo. Beleza. No instante em que o garoto começa a mover-se, a imagem conjugada pelo espelho está a. Bom, vamos lá. O que acontece com esse exercício? Vocês têm que lembrar de uma coisinha que é lá da física mecânica, da parte de cinemática, que é a velocidade relativa aproximada, tá? O que é isso? Vou voltar para vocês aqui rapidinho. Se a gente... Vamos pensar que a gente tem um objeto, certo? Indo a 2 metros por segundo aqui, nessa direção. E vamos supor que a gente tem outro objeto à frente também indo a 2 metros por segundo. Se eu pedir a velocidade relativa aproximada, né? O que vai ser? Vai ser a soma dessas duas velocidades. Nesse caso, 4 metros por segundo. Beleza? Esse foi um exemplo. Vejamos. Agora, no nosso caso, ele está falando que tem um espelho plano, beleza? E está dizendo que o garoto está a uma distância do espelho de 2 metros. Então, tem um garoto aqui na frente do espelho com uma distância de 2 metros. Beleza. A gente sabe uma coisa, se ele está a 2 metros, a imagem dele também vai estar a 2 metros. Concordam comigo? Então, a imagem dele aqui, ó, vou botar em outra cor aqui para ficar diferente. A imagem dele vai estar também a 2 metros de distância. Isso a gente já sabe. Ele fala no enunciado que o garoto está indo a uma velocidade de 1,5 metros por segundo em relação ao espelho. Se ele usou essa palavra relação, aí que está a jogada, meus manos. E ele quer saber a velocidade relativa, não o módulo da velocidade, porque como eu falei na última aula, se ele tivesse pedido o módulo da velocidade da imagem, ia ser 1,5, né, que é igual. Agora, se ele pede a velocidade relativa, concorda comigo que se o garoto se move a uma velocidade de 1,5 metro, a imagem dele também vai se mover com a mesma velocidade de 1,5 metro, a gente vai ter, então, né, que a alternativa correta nesse exercício é a A, porque a velocidade vai dar 3 metros por segundo, porque a velocidade é em relação ao garoto, entendeu? Ele está tratando de velocidade relativa. Note que esse exercício é um exercício interdisciplinar. Ele trata tanto da parte da ótica quanto um pouco da mecânica, lá da cinemática, tá ok?
Obrigado pela aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!